Em dezembro de 2019, o Dr. Li Wenliang, um oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, estranhou o número exagerado de doentes com problemas pulmonares graves e decidiu, por iniciativa própria, realizar algumas pesquisas e análises, chegando à conclusão de que se tratava de algum novo vírus semelhante ao SARS, que em 2003, também na China, causou quase 800 mortes. O Dr. Li também reparou que todos os casos mais graves eram de pessoas que trabalhavam no mercado de peixes de Huanan. Com base nessas constatações, no dia 30 de dezembro de 2019, o Dr. Li enviou uma mensagem para um grupo privado de colegas, compartilhando com eles as suas descobertas e pedindo orientações. 4 dias depois, homens fardados entraram no seu consultório e o levaram para o escritório de segurança pública do Partido Comunista, onde ele permaneceu por 18 horas numa sala sem janelas, sendo interrogado por autoridades chinesas sobre o conteúdo daquela mensagem. No final da sessão, para sair em liberdade, foi obrigado a assinar um papel que o acusava de divulgar informações falsas e de perturbar seriamente a ordem social. No dia 10 de janeiro, o Dr. Li começou a se sentir doente e em fevereiro, já com teste positivo para a Covid-19 em mãos, ele fez mais algumas publicações online perguntando por que o governo chinês continuava afirmando que nenhum médico tinha sido ainda infectado. No dia 14 de janeiro de 2020, o governo chinês, numa nota para a Organização Mundial de Saúde, afirmou que estudos realizados mostravam que provavelmente esse novo vírus não era transmissível entre humanos e que por isso não havia nenhum motivo para pânico. Mas no dia 14 de janeiro, o Dr. Li e milhares de outros chineses já estavam internados, todos eles infectados pelo novo vírus através do contato com outros doentes. No final de janeiro, o novo vírus já era bem conhecido na China, com o governo fazendo todos os esforços para impedir que a real dimensão da tragédia fosse conhecida pela população, o que levou ao desaparecimento de mais de uma dezena de jornalistas, como Shen Qiushi, que em janeiro filmou hospitais e diversos centros de triagem, exibindo cenas horríveis de pessoas terrivelmente doentes, mostrando claramente que já naquela época, apesar do governo chinês dizer para o mundo que o vírus não era assim tão perigoso, milhares de pessoas já estavam sofrendo e morrendo por causa do vírus. Shen desapareceu misteriosamente no início de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, o jornalista Li Zehua, que desde o final de janeiro estava em Wuhan fazendo matéria sobre o vírus, uma atividade que tinha resultado em várias detenções e avisos oficiais do partido, estava voltando de uma visita que tinha feito ao Centro de Virologia de Wuhan, quando ligou a sua câmera e começou a transmitir uma perseguição. Ele conseguiu voltar ao seu apartamento, mas com a câmera ainda ligada e transmitindo. 2 homens vestidos de preto entraram na sua casa, a câmera se desligou e desde então ele nunca mais foi visto. Há pelo menos mais de uma dezena de histórias semelhantes envolvendo jornalistas chineses que, cobrindo a terrível crise do Covid-19, simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Casos como o do Dr. Li, que foi obrigado a se calar após ter feito uma descoberta que em qualquer país livre do mundo seria muito bem recebida, e do desaparecimento de jornalistas que tentavam alertar a sociedade chinesa e o mundo para a gravidade de uma doença que, na época, a China insistia em afirmar que não era tão letal e que estava controlada, parecem indicar, como essas fontes relatam, que o Partido Comunista Chinês tentou impedir que o mundo soubesse dos riscos iminentes desse novo vírus, passando uma imagem mais suave de uma crise que algumas fontes parecem indicar, eles já sabiam que era grave. Essa demora em compartilhar informações como o Dr. Li tentou fazer, e anúncios como o do dia 14 de janeiro à Organização Mundial de Saúde, podem ter feito o mundo perder dias e semanas importantes na ativação de mecanismos de defesa, um tempo perdido que poderia ter poupado a vida de milhares de pessoas. E para piorar a situação, recentemente políticos chineses, como o ministro dos Negócios Estrangeiros,
estão afirmando categoricamente que a pandemia não começou na China, com discursos insinuando que o Covid-19 é uma espécie de arma biológica estrategicamente plantada em Wuhan pelos Estados Unidos. Uma nota de rodapé: em Wuhan funciona o Centro Chinês de Pesquisa de Armas Biológicas. Uma das últimas publicações do Dr. Li antes de morrer resume bem o que acontece na China. Uma sociedade, para ser saudável, não pode ter apenas uma só voz.